Olá, médicos veterinários e zootecnistas do estado do Rio de Janeiro. Hoje damos início à nossa série de podcasts, né? E foi um pedido que a gente criou na nossa campanha de fazer uma gestão transparente, uma gestão inovadora, uma gestão que vai trazer uma mudança significativa nos rumos da nossa profissão. Então, a gente inicia hoje essa série de podcasts que a gente vai ter ao longo do ano de 2024, trazendo dois ícones da nossa profissão. Dois colegas altamente bem sucedidos e realizados na profissão de médico veterinário, e a gente tem muita alegria em trazer hoje, para iniciar esse nosso quadro de podcast aqui, com o doutor Ronaldo Gil e o doutor Carlos Alberto Mangioli, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do Ministério da Agricultura para o setor brasileiro, o setor do PIB, a importância do agronegócio, e passando diretamente na mão do médico veterinário. Então, hoje, com grande satisfação, tenho hoje aqui o doutor Ronaldo Gil e o doutor Carlos Alberto Mangioli. Obrigado pela presença de vocês, doutores. Nós é que agradecemos. Eu queria inicialmente saudar aos médicos veterinários ou tecnistas em geral do Brasil, especificamente os do Rio de Janeiro, né? E dizer da nossa satisfação de estar participando desse primeiro podcast aí, que a equipe do Dr. Diogo está promovendo. Esperamos que possa alcançar muita gente e que a gente possa trazer alguma novidade aí para o pessoal com os temas ligados ao Ministério da Agricultura. Com certeza. Eu também gostaria de saudar os colegas médicos veterinários, zootecnistas, agradecer ao doutor Diogo, né, pelo pioneirismo de nos trazer aqui nesse primeiro podcast, e agradecer também, né, a oportunidade de podermos falar um pouco do nosso trabalho, né, de mais de 40 anos, né? Aliás, somando os dois, dá mais de 80 anos. É uma vida, né, professor? É uma vida, né? Uma atividade no Ministério da Agricultura. E é uma satisfação muito grande trazer vocês dois. Vocês são referências para os colegas médicos veterinários aqui no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro. E fala um pouquinho para a gente, doutor Ronaldo, como foi o seu início lá no Ministério da Agricultura, como que era o acesso antigamente, o que o senhor vislumbra hoje com o nosso Ministério? Então, por acaso o Mangioli e eu, nós nos formamos no mesmo dia, nós somos da mesma turma, né? E aí a gente formou no dia 18 de dezembro de 1976, olha que já tem tempo, hein? E no dia 17 de janeiro, um pouquinho antes, eu recebi uma ligação. No dia 17 de janeiro, eu estava entrando lá no frigorífico Ângulo de Barretos, né? Um ícone dentro quem sabe, quem trabalhou ou trabalha no Ministério da Agricultura, sabe da importância que tem esse frigorífico, né? Que formou muitos veterinários, né, para a área de inspeção. E então eu estava entrando lá no frigorífico para fazer um treinamento para galgar as fileiras lá do Ministério da Agricultura. E dali para cá, eu trabalhei com abate, em inspeção e abate de bovinos, né? E também de produtos cárneos. Logo depois eu vim para São Paulo, eu comecei em São Paulo, né? E em São Paulo eu fui preparado porque havia uma carência muito grande de profissionais na área de produtos cárneos. E aí eu fui preparado e fui para Campinas. A Campinas era o maior posto de inspeção que existia. Antigamente, o Ministério dividia as suas jurisdições em postos de inspeção. E aí, no posto de inspeção de Campinas, tinham 84 municípios. Era o maior, era gigante. E aí a gente foi para lá porque havia muito produto de origem desconhecida. A gente chama de produtos clandestinos, né? Sim, sim. Por isso que eu tenho uma veia de produto clandestino, o pessoal não entende direito, e a gente gosta até de falar sobre o tema, porque a gente atua muito tempo nessa área. E quando nós chegamos em Campinas, para vocês terem uma ideia, tinha 2 estabelecimentos com CIF, né? Serviço de Inspeção Federal, subordinado ao Serviço de Inspeção Federal. E aí, quando nós saímos de lá, 8 anos depois, tinham 400 e poucos estabelecimentos. Então, por quê? Porque a gente foi legalizando os estabelecimentos que existiam à época, né? Até eu recebi uma época, o Mangioli lá, foi fazer um treinamento em aves, né, Mangioli? Fui lá. Nós tínhamos 32 abatedores de aves, era um posto de inspeção bastante abrangente lá. E em seguida,
eu fui trabalhar em São Paulo, passei um pouco em Brasília, fui fazer uma análise de rotulagem, de projeto industrial, né, no Ministério da Cultura, e depois fui para São Paulo, na capital, onde a gente chefiava lá a parte de carnes, né, e logo em seguida, eu sei que existe aí uma necessidade de eu falar o que eu achei bastante importante na minha atuação. Houve, em 1985, houve o Plano Cruzado, né? E no Plano Cruzado, olha só, eu fui escolhido para ir para Santos. Para quê? Para receber carne, o pessoal chama carne de Chernobyl, né? Não é, que existiu o Plano Cruzado e houve um bloqueio de abate no Brasil, onde houve uma necessidade fundamental de que se trouxesse carne do exterior. E aí a gente foi para Santos, eu me lembro que eu levantei a cabeça dentro de um porão do navio com 4.000 toneladas de carne. E aí, quando eu levantei a cabeça, tinha uns 10 microfones para eu dizer se a carne estava boa. Você vê que absurdo a pessoa querendo que eu soubesse, sem análise, que o produto estava em condições, dada a necessidade premente que a população tinha de consumir produtos carnes. Inflação alta. Inflação galopante, né? Na época, o pessoal falava os bois do Sarney estão sem condições de abate. Né? Eram os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. Então, nessa época, a gente foi para Santos, nós ficamos lá um período grande, até passar esse momento de crise no Brasil, e logo depois eu vim para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, aí a convite do Maggioli, fui trabalhar na inspeção com ele, e em seguida, enfim, galguei, trabalhei também na área de defesa sanitária animal, né? A gente chamava na época saúde animal. Depois fui para a inspeção de novo, fui trabalhar no CISB, né? Na época, em Campinas, eu trabalhava com exportação e depois fui trabalhar no CISB. O CISB é o Serviço de Inspeção Brasileiro de Inspeção, onde a gente agrega estabelecimentos vindo também da área estadual, da área federal, da área municipal, e com esses estabelecimentos que pertencem nos âmbitos municipais e estaduais. Então, vocês se formaram... mais ou menos é isso. Colegas de turma. Formamos juntos, começamos juntos, formamos juntos. Temos mais de 50 anos de amizade. Que entramos na Universidade Rural em 1973. Então, o ano passado, nós fizemos 50 anos que entramos. Jubileu de ouro. Mas não foi por isso que a gente foi convidado junto. É por causa da competência do Major. Perfeito, perfeito. E o senhor, doutor Major, como é que foi esse início? Eu também, da mesma forma que o Ronaldo, comecei minha atividade no Ministério em janeiro de 1977. Naquela época tinha muito emprego para o veterinário, né? As universidades. Na época existia, que hoje é a Emater, na época existia a ACAR, né? Que era um grande empregador do veterinário, as universidades. Estava começando, né, a produção dos laboratórios aí de ração. Então... Só um instantinho. E como que era esse acesso dessa oferta? As empresas iam até as universidades, tinham a divulgação dessas vagas? Como que era feito? Não, as empresas não iam às universidades. Quer dizer, a gente saía para o mercado e ia buscar o que tinha de vaga, né? Perfeito. Tinha concurso público. Tinha concurso, obviamente. Concurso, né? O Ministério era concurso. A CAR também tinha concurso. A CAR também tinha concurso. E eu absorvi essa mão de obra. E eu, quando entrei, sempre trabalhando aqui no Rio, quando entrei para o Ministério, aqui no Rio, o chefe da inspeção era o professor lá da UF, o professor Geraldo Abreu Oliveira. Era o chefe da inspeção. Foi meu professor. E ele foi seu professor, né? E ele, então, me designou para trabalhar com aves. Eu ia fazer... Quer dizer, inicialmente, como não tinha... o doutor Ronaldo foi para Barretos fazer... Era o centro de treinamento de carne do Ministério da Agricultura. Mas, naquela época, não tinha o centro de treinamento de aves, né? Então, eu comecei a minha vida trabalhando com bovino, no velho matadouro de Santa Cruz, aqui no Rio. Matadouro da época do Império ainda, né? E depois fui para Nova Friburgo, também onde tinha um matadouro de bovino. E depois eu fui, já estava designado para trabalhar com aves. Fui trabalhar na inspeção de aves
na região de Três Rios e Petrópolis. Então, passei lá 8 anos, meus primeiros 8 anos de Ministério da Agricultura, né? Aí depois vim para o Rio de Janeiro, e aí fui trabalhar. Na época, existia cada estado tinha a chefia do setor. Eram 3 setores, setor de carne, setor de leite, setor de pescado. Eu vim, então, trabalhar com um colega que era o chefe do setor de inspeção de carnes, e trabalhei com ele muito tempo, e depois virei o próprio chefe do setor de inspeção de carnes, e aí a gente foi fazendo o nosso trabalho, passei por diversas etapas no Ministério da Agricultura, né? Trabalhamos, o Ronaldo veio de São Paulo, trabalhamos juntos. 86. Depois fui trabalhar, o meu final, né, do meu trabalho no Ministério foi no Serviço de Vigilância Agropecuária, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Bagagem. quando eu aposentei. Que bagagem. Então, temos história. Temos história. Tem história. Temos história. Assim como o doutor Ronaldo contou um episódio do container lá da carne, né? O senhor tem algum caso que o senhor poderia falar para a gente? Olha, eu tenho muitos casos. Mas lá em Aves eu tenho um caso muito interessante, que foi a única vez na minha vida que eu vi um lote de frango com doença de Newcastle. Olha só. Eu estava no abatedor, chegou um caminhão com um lote de frangos, com um aspecto diferenciado, que eu nunca tinha visto aquilo, né? Uma doença neurológica, né? E fui procurar lá no livro, né? Porque uma coisa aqui interessante, que eu fui o primeiro veterinário aqui no estado do Rio a trabalhar com inspeção de aves. Antes de mim, né? Pelo menos no Ministério da Agricultura, antes de mim, no Ministério, não tinha ninguém que tivesse trabalhado com inspeção de aves. E eu tive que aprender tudo mais ou menos sozinho, porque, né, eu passei um período lá na Faculdade Veterinária da Federal Fluminense, lá no Laboratório de Ornitopatologia, com a doutora Deila Charra, né, para eu poder me familiarizar e aprender, né, um pouco sobre ornitopatologia. Passei um tempo lá também, lá em Campinas, com o Ronaldo lá, né? Fui conhecer lá os abatedouros, mas esse fato que mais me chama a atenção nesse momento é que chegou lá um lote, um caminhão inteiro, com algum aspecto que eu nunca tinha visto, né? E aí fui procurar lá no livro e diagnostiquei, fui lá na necrópsia e diagnostiquei como doença de Newcastle, né? Naquela época, obviamente, que hoje seria um problema muito sério. Naquela época também era, sim, né? Sim. Mas hoje seria muito mais sério. Devastador. Né? E aí teve todo aquele problema de condenação das aves, a interdição lá E foi a única vez, primeira e única vez que eu vi, né? E aí existem, quando a gente está na faculdade, a gente ouve dizer que algumas coisas você vê e nunca mais esquece. É isso aí. Né? Então, alguma coisa que me lembre nesse momento foi esse surto de doença de Newcastle que eu tive lá no frigorífico, que eu era o inspetor. A gente chama de encarregado da IF, encarregado da inspeção. E a Inspeção Federal. Inspeção Federal. E a gente, dentro desse contexto dessa nova gestão do Conselho, Ronaldo, a gente quer trazer uma campanha um hashtag VET não é só PET. Pô, né? A gente abrir o horizonte da sociedade, dos colegas, dos alunos nas universidades, né? Para que abra o horizonte, para que bagagem vocês têm da história de vida de vocês, isso servir de estímulo para os próprios alunos, né? Então, isso é importante. Muito bacana essa história de vida, como o senhor falou, quase 80 anos de atuação diretamente para o agronegócio brasileiro. E, Ronaldo, o que o senhor acha em termos do agronegócio brasileiro, ele passar na mão diretamente do médico veterinário? Qual a importância do zootecnista também? O médico veterinário e o zootecnista são as duas profissões em que você verifica em todas as fases da cadeia a participação desses profissionais, né? Seja na saúde animal, em termos de melhoramento animal, no caso do zootecnista, né? Alimentação animal, os insumos que são utilizados, vacinas, medicamentos veterinários, para você observar prazo de carência,
todas as boas práticas agrícolas, tudo isso está na mão ou do médico veterinário, que atua especialmente na parte de clínica, né, e de nutrição animal. Também o zootecnista, né, está inserido nessa área fortemente. E são os esteios hoje que existem, especialmente da parte pública, mas também da parte privada, né, com os RTs, os responsáveis dessas direção técnica desses estabelecimentos, desde o campo, né, até a vigilância sanitária, na mesa, até chegando à mesa do consumidor, ou pelo menos no balcão frigorífico, que vai dar ensejo à aquisição desses produtos. Então, é vital para o país, né, e para o desenvolvimento do agronegócio a participação desses profissionais, né? Não existe nenhum profissional que esteja tão melhor inserido face à sua formação e tão importante, né, do que o médico veterinário zootecnista. Sobretudo na questão legal, né, Ronaldo? Pela nossa lei, nós temos a 5.517 e o decreto que estabelecem privacidade dessas áreas, né? Tanto no âmbito de direção técnica sanitária quanto no âmbito de fiscalização, de inspeção de produtos de origem animal. É o médico veterinário que tem essa condição de privacidade. Então, o serviço ser privativo não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Uma profissão ter algumas áreas onde ela é privativa. E eu me congratulo contigo de você, doutor, estar buscando essa questão que você colocou de não ser só pet, né? Porque a gente fica impressionado como que essa área é desprezada, uma área privativa do médico veterinário, e cada vez mais nós vimos que outras profissões buscam, né? Por ser uma coisa de alta importância e de valor agregado importantíssimo para as categorias que estão inseridas aí, né? A gente possa, então, incentivar desde a universidade, desde os bancos escolares na universidade, que as pessoas busquem. E eu quero dizer aqui uma coisa que para ficar gravado. Clínica... Olha para a câmera, então. Clínica de grandes animais, você faz todo dia na inspeção. Você tem que saber anatomia, tem que saber fisiologia, tem que saber clínica, tem que saber nutrição, tem que saber patologia. Então, quem se vê, vamos dizer, nessas áreas de estar fazendo um diagnóstico, né, de buscar a proximidade com os animais, isso tudo você tem, tanto na defesa, né, na saúde animal, que a gente fala, na propriedade rural, ou como diretor técnico sanitário ou responsável técnico, né, no âmbito privado, mas muito também na área pública, onde a gente tem a inserção desses profissionais de forma privativa. Então, isso tem que ser olhado com carinho enorme pelos conselhos, né, pelo Conselho Federal, de forma... Acabei de terminar, eu estava na comissão até bem pouco tempo, da comissão lá do Conselho Federal, fizemos, e aí eu convido a todos para dar uma olhada lá no nosso manual de responsabilidade técnica, só está inserido a parte de carne, por acaso fui eu que fiz, que honra. E acredito que vocês possam estar dando subsídio para que o Conselho Federal possa melhorar, né? Uma coisa que foi primariamente feita ano passado e que a gente possa, então, avançar nessa área de inspeção, fazendo com que os colegas participem e escolham essa área, que é uma área nobre, é uma área importante, como todas as outras 82 áreas do médico veterinário. E uma coisa importante, Ronaldo, a gente quer nessa gestão, a gente fazer uma coisa muito mais dinâmica, né, e com outro olhar. Um podcast hoje é o que manda no mundo cibernético, né, de acesso, de informação, e a gente só pode também promover esse tipo de educação, de comentários, graças às gestões passadas, né? Desde a do Zander, doutor Eduardo, doutor Rômulo, doutor Pitombo, depois do doutor Rômulo novamente, que pôde deixar o conselho preparado, a base, para que a gente possa também fazer vários eventos desse, porque é dispendioso, tem toda a parte burocrática de serviço público, a contratação, então a gente quer avançar.
Tomás, olha, uma perguntinha para o senhor. Como que é o convívio entre o responsável técnico de uma empresa, de um frigorífico, né? Ele passa a ser os olhos do dono e do auditor fiscal. Essa relação é uma relação harmoniosa, uma relação conflituosa? Não, depende das circunstâncias, né? Na maioria das vezes, é um convívio harmonioso. Que bom. Né? Entretanto, a gente percebe que, eu não vou dizer que é a maioria, mas eu vou dizer que muitas indústrias ainda não perceberam que o responsável técnico não é um custo para a empresa, é um investimento para a empresa, uma vez que ele pode colaborar tecnicamente no sentido de ter um produto de melhor qualidade, no sentido de diminuir as perdas e as quebras. Né? Então, mas os empresários ainda não entendem dessa forma. Muitos têm o responsável técnico por ser uma obrigação legal, né, dos conselhos. Infelizmente, né? Dos conselhos, quando, na verdade, né, eles deveriam entender que a contratação de um responsável técnico não é um custo, mas sim um investimento. Perfeito. Em prol da melhoria do estabelecimento. Mas, se você me permite, eu gostaria ainda de falar a respeito da pergunta anterior, que, na verdade, né, a medicina veterinária é uma profissão, seja em que nível o nosso colega esteja trabalhando, é uma profissão de saúde pública. Perfeito. Eu sempre digo assim, o veterinário clínico de animais de companhia, né, que muitos chamam de pequenos animais, ele é um importante viés da saúde pública, na medida em que ele está impedindo que aquele animal possa transmitir para o seu proprietário ou para qualquer outra pessoa uma doença qualquer, né, de zoonose, que a gente considera zoonose, inclusive orientando o próprio responsável pelo animal, que muitos chamam de tutores, né, indevidamente, porque o nome correto é responsável, né, na medida em que ele pode orientar esse responsável frente a uma alteração que esse animal possa ter caracterizada como zoonose e transmitir para essa pessoa. O senhor sabe que eu sou clínico, né? E aí eu atendi uma senhora grávida e que ela havia abortado o bebê. E levou lá para fazer o atendimento, Ronaldo, e pedindo que fizesse a eutanásia do felino dela. Porque o obstetra que assistia durante a gestação alegou que ela provavelmente abortou o bebê por causa da toxoplasmose que o gato transmitiu. Eu falei, dona Carmen, olha só, peraí. Todo mundo tem direito de defesa. Vamos fazer um exame no gato. Bom, expliquei tudo para ela. O gato, hospedeiro definitivo, tal. Enfim, o gato realmente não tinha nada com toxoplasmose. E eu falei, você tem exame pré-natal? Deixa eu dar uma olhadinha. E aí, Ronaldo, no exame da proprietária do gato, estava escrito assim, glicose, 43,2. Só que o 43,2, eu observei que o vírgula estava com caneta. Então, provavelmente ela fez um pico de um diabetes gestacional. Nossa. Que pode ter sido, também não tem como provar. Botou uma vírgula. Botou uma vírgula. Então, assim... Criminoso. Então, para poder sair dele da reta, botou a culpa no gato. Então, a gente faz parte desse contexto. Fazemos o tempo todo saúde pública. Que bacana. O tempo todo. Que bacana. Mas os causos, as lendas que a gente ouve falar, né? Existe, professor, ou existia, né? Aquelas questões das pressões externas de uma condenação, até porque vocês são autoridade máxima no ambiente da inspeção. Uma carcaça, por exemplo, pô, doutor, vou ter que jogar isso aqui fora, vou ter que condenar essa carcaça. Existia, professor? Já passou por uma situação constrangedora? Ah, não, ela existe a todo momento. Olha só. Dependendo do tamanho da empresa, né, as empresas menores, as pressões são maiores, com certeza, né, porque ali você está lidando diretamente com o dono do estabelecimento. Ele quer lucro. As empresas maiores também existem, muitas vezes até influência política nessas pressões, né? Mas a gente vai levando, a gente vai, né, até
posso citar aqui um caso muito interessante que se passou comigo. Eu passei um tempo, conforme disse aqui, num matadouro de bovino lá em Nova Friburgo, que existia lá. Era um matadouro antigo que o Ministério da Agricultura autorizou que ele continuasse funcionando para que o dono pudesse se capitalizar para construir um outro matadouro que ele acabou construindo lá em Cantagalo, né? E um dia eu estava lá na sala de matança e apareceu lá um suíno, né, com cisticercose generalizada, né? E aí, obviamente que não teria outra hipótese que não seja a rejeição total, a condenação total. E eu tinha lá um senhor que era o irmão do dono, e eu estou vendo lá eles bravejando e coisa e tal. E aí eu fui perguntar a ele, não, aquela... Então tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pedaço daquela carne e vou preparar o senhor come. Se o senhor comer, então eu... Mas, na verdade, né, porque a gente considera, né, são duas coisas que existem na inspeção, né, duas regras que existem na inspeção. Uma é que o inspetor é os olhos do consumidor. Perfeito. E a segunda regra é que o melhor inspetor não é aquele que mais condena. O melhor inspetor é aquele que mais aproveita. Perfeito. Porque condenar é muito fácil. Eu sou a autoridade máxima ali dentro daquele frigorífico, eu condenei e está condenado. Depois alguém pode até questionar isso. Mas você, como os olhos do consumidor, você, frente a uma alteração qualquer de saúde daquele animal, né, você designar que aquela carne não precisa ser condenada, que ela pode ter um aproveitamento, que a gente chama aproveitamento condicional, pelo calor, pela salga, pelo frio, existem várias formas, né? Aí é que está a verdadeira sabedoria, né, do médico veterinário inspetor. Que aula bonita. É o guardião da sociedade, né? É o guardião da sociedade. Que legal. Nós temos situações hoje que ainda fortalecem mais ainda a necessidade do médico veterinário que vai atuar nessa área, né? Nós temos hoje, a gente chama de inspeção com base no risco, né? É uma modernidade, risco, né? Que a gente já tem duas cadeias onde existe a figura do médico veterinário responsável, MVR, que estão começando a ser contratados e vão atuar em algumas fases da inspeção pós-mortem, que a gente chama. Existem dois tipos de inspeção, né? A gente faz o exame ante-mortem, que é um exame clínico, e depois o exame pós-mortem. Algumas alterações julgadas menos problemáticas em relação à destinação, né? Elas serão lançadas para o médico veterinário responsável, que é uma forma de responsável técnico na condução dos trabalhos, de alguns trabalhos na área de aves, para que estabelecimentos que venham a aderir, e suínos, onde essas duas cadeias já tiveram um desenho em relação à análise de risco e possibilitaram, então, vamos dizer, a inserção desses novos profissionais para auxiliar nos trabalhos da fiscalização. Então, isso demonstra que está abrindo o campo para mais veterinários, mas eu sempre gosto de dizer que o responsável técnico tem que ser um médico veterinário nessas horas, mas ele tem que estar preparado. E aí, em que pese a gente sabe que as universidades se degladiam em relação às matrizes curriculares, né, Majoli? Brigando mesmo, às vezes até com o MEC, em relação a aumentar a carga horária, né, da inspeção, né, especialmente. Cada vez mais a gente vê que a inspeção vem sendo colocada em terceiro plano, né? Vem sendo reduzido o número de horas e os profissionais não saem adequadamente, nem sempre saem adequadamente formados e, portanto, necessitam de uma capacitação externa, né? Aqueles que têm aptidão e estejam voltados para essas áreas. E aí a gente também quer chamar a atenção para essa necessidade, porque todas as outras categorias que pleiteiam essas áreas, elas vêm avançando, né, em relação a esse plano. Então, é muito importante dizer que nós temos essa
essa privacidade, né? essa preferência dada pela legislação, mas que nós precisamos estar preparados, né? Porque o trem vem cheio aí. Não adianta ter a legalidade, mas não ter a capacidade. Pois né? Pois é. E a ideia da gente, doutor Maggiore, é realmente procurar as universidades, junto aos coordenadores de curso, né, mostrar essa importância para que eles retransmitam isso aos alunos. Porque hoje em dia, campanhas, né, o veterinário com o cachorrinho no colo, o gatinho, isso diminui a nossa produção, limita demais a gente. Né? Então, abrir esse horizonte é muito importante. É muito importante, viu, doutor Diogo, que você busque as universidades. A formação, eu não sei quanto é que está hoje, mas 540 já, faculdades. Está em 560. Pois é, eu estou sempre atrasado aí. Então, vocês vejam que botando profissional na rua e na maioria das vezes, clínicos, né? Sim. E aí a gente tem todas as outras áreas, né? Segundo o levantamento lá do ex-presidente do Conselho Regional de Veterinário lá de São Paulo, eram 82 áreas de atuação. Então, cadê as outras 81, né? Sim. Que tem que ter gente preparada igualmente, a clínica, né? A clínica médica tem que estar preparada, porque senão as outras áreas vêm e atropelam. E aí, a qualidade do médico veterinário que vai assinar uma responsabilidade técnica é muito importante que ele possa estar, porque a gente tem que dizer o seguinte, o sujeito que busca um profissional para trabalhar consigo, ele, como disse o Maggioli, ele busca alguém que vai trazer algum tipo de... agregar alguma coisa. Perfeito. Né? Mais um não interessa, né? Mais um não interessa. Então, aquele negócio de finge que me paga, que eu finge que trabalho, tem que acabar. Se é que não acabou. Né? A gente precisa estar vigilante nessa questão, a fiscalização, inclusive, do Conselho Regional, dos conselhos, né? Para que isso cada vez mais diminua. Né? E a gente possa ter profissionais que se digam responsáveis técnicos mesmo, né? Para que a gente não perca essa área e cada vez mais galgue uma posição melhor no mercado em relação a não banalização do ato médico. Exatamente. Né? E aí, para o professor ter uma ideia, ontem eu tive uma reunião com o Dr. Rodrigo Miller, ele hoje trabalha, um colega nosso médico veterinário, ele trabalha na Fiocruz, de Manguinhos, né? E ele está produzindo a vacina contra a Zika. Então está prestes a sair dessa vacina. Então, um médico veterinário, pesquisador, cientista produzindo. Isso é um orgulho danado. Né? E ele vai ser um dos próximos entrevistados nossos aqui. A gente abrir esse horizonte mesmo, doutor Ronaldo. Essa abordagem de vocês hoje, a gente quis trazer vocês hoje aqui, inaugurando nosso quadro, para mostrar pessoas altamente importantes para a profissão, altamente importantes para a sociedade, e o quanto isso é gratificante. Me sinto honrado em ter duas pessoas tão importantes na nossa profissão. Então, Major, uma perguntinha rápida aqui. Eu sou produtor rural também, tá? E a gente comenta no nosso meio produtor rural a dificuldade do abate de um bovino, né? A dificuldade de um acesso a um frigorífico, por exemplo. Vocês entendem que há uma deficiência na quantidade de frigoríficos hoje no estado do Rio de Janeiro? A demanda está suficiente, porque a gente não consegue abranger o estado inteiro, né? E aí dá margem à clandestinidade, o chamado frigomato, né? O colega mata, o produtor rural abate o animal no mato, né? Hoje o estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a abate de animais, tanto de bovino, quanto de suíno, quanto de aves, ele não tem nenhum frigorífico com inspeção federal. Isso quer dizer que toda a carne produzida no estado do Rio, ela só pode ser comercializada dentro do estado do Rio. Ela não pode ser enviada para fora do estado. Né? E isso é uma lacuna muito grande. Por quê? Porque a gente recebe carne de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia, de São Paulo, do Mato Grosso, de todo lugar, e nós não podemos abater, né? Porque nós não temos estabelecimento com inspeção federal. E os estabelecimentos que têm com inspeção municipal, né? Não conheço profundamente, mas são pequenos estabelecimentos de abate, né? Não são estabelecimentos de abate que a gente chama de estabelecimento industrial de abate. São pequenos estabelecimentos. Já tivemos aqui, né, grandes estabelecimentos como o Free Campos, lá de Campos, né? O próprio Matadouro de Santa Cruz, que na década de 70 houve uma reformulação
uma modernização, ficou um grande estabelecimento, né? E outros que agora não me vêm à memória, né? Mas que por algum motivo deixaram, alguns passaram para a inspeção estadual, não desmerecendo, né, os colegas, a competência dos colegas do Estado, mas são pequenos matadouros. Hoje chama abatedouro, né? Isso. Na época a gente chamava de matadouro. Depois o regulamento... Pesado o nome, né? Eu não consigo, acostumar com esse nome abatedouro. Para mim é matadouro. Então são pequenos matadouros, né, que não tem como competir, né? E o nosso produtor também, e aí não é só Rio de Janeiro, aí é Brasil, né? O nosso produtor, nosso pequeno produtor de gado de corte, né, muitas vezes ele prefere abater sem qualquer tipo de fiscalização, Infelizmente. né? E outra coisa, né, esses animais abatidos sem qualquer fiscalização, geralmente ou são animais de descarte, animais velhos, ou que têm algum tipo de doença. Sim. O que é mais grave ainda, né? Porque ele sabe, o produtor ele sabe muitas vezes que aquele animal tem alguma patologia, tem alguma doença, e que se mandar para o frigorífico com inspeção, seja ela federal, estadual, né, esse animal vai ser descartado. Então, para não perder esse Vende animal, barato, mas não perde. e o nosso consumidor, ele não está atento para isso. É. Né? O nosso consumidor, ele não tem educação sanitária, né, na hora da escolha e da compra de alimentos. Por isso que a gente vai fazer muitas ações em conjunto com vigilâncias sanitárias municipais, porque nesses grandes centros, né, se você vê lá carne de porcos num açougue, aquilo não foi inspecionado por ninguém, né? O risco para a população é enorme, né? Então, e isso o senhor falou também, limita também até o crescimento econômico do produtor rural. Limita. Né? Já que não pode transcender essa carne para outro estado, fica ali dentro e não vai investir numa coisa que não vai ter progresso. Né? E além desse abate clandestino, né, não reverter em um imposto para o governo. Né? Tem isso também. Tem. Né? A perda do imposto também. Né? Perfeito. Valor econômico. As consequências do abate sem fiscalização, elas são terríveis. A gente fez um trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu era chefe da inspeção, depois chefe da defesa, saúde animal. Engraçado que eu não conseguia fechar, quando eu na inspeção, eu não conseguia fechar abatedouro nenhum da área municipal e cujas condições estavam degradantes, né? E aí a gente fez um trabalho que o Conselho Regional participou na batuta do doutor Eduardo Batista Borges, né? A quem eu rendo memória e as minhas homenagens. Eduardinho. Nós fizemos um trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura. E no âmbito local, também com as secretarias municipais de agricultura. E a gente visitou todos os estabelecimentos. E aí eu vou te dar uma ideia até, já que você é produtor rural e está presidente do Conselho, faça de novo esse levantamento. Perfeito. Né? Esse levantamento foi feito por 9 colegas. E nós chegamos à conclusão, depois dos 9 colegas participarem, sendo sempre... As equipes tinham sempre um médico veterinário do Conselho, um médico veterinário estadual e um médico veterinário federal. Né? Nós íamos a todos os estabelecimentos e fizemos levantamentos fotográficos e laudos técnicos relativos às condições de abate. Eu te pergunto, você é da área de clínica, se eu tenho um hospital que faz cirurgia e que não tem nem iluminação no campo operatório, não tem maca, não tem adequadas condições de antisepsia e de asepsia, né? Você vai ter condição desse profissional trabalhar, esse médico, trabalhar dentro do estabelecimento? Não vai. É a mesma coisa que acontece dentro dos estabelecimentos de abate atualmente no Rio de Janeiro. Você vai dizer, você entrou hoje? Eu não entrei e tenho certeza do que eu estou dizendo para você. Basta você visitar. E aí, o que aconteceu? Na época, nós demos 90 dias para os estabelecimentos se regularizarem. Os 2 que o Majoli falou que não tem inspeção federal, que tinha inspeção federal, o de Campos e de Itaperuna, viu, Majoli? Itaperuna. Perderam as condições
porque nós, da Inspeção Federal, cumprimos o que estava sendo colocado na época. Nós fomos lá e fechamos o estabelecimento. Eles fecharam, dias depois, meses depois, passaram para a inspeção estadual. Olha só. Então, isso aqui é denúncia que eu estou fazendo. Né? É uma denúncia meio extemporânea, mas é uma denúncia. Por quê? Porque eu não sei se melhoraram as condições hoje, mas a incapacidade, viu? Os estabelecimentos têm capacidade para absorver os que têm hoje, se eu não me engano, são 30 e poucos, 37 estabelecimentos, têm capacidade de absorver para abate regular, tem capacidade de unidade de câmara fria e de abate, capacidade de abate, para abater os animais que precisam ser abatidos no Rio de Janeiro. Hoje eu não sei, mas quando eu estava lá na defesa, eram 2 milhões, eu estou falando bovinos, tá? Sim. 2 milhões e 66 mil bovinos. Deve estar em torno de 2 milhões e 300, né, cabeças. Desses animais, muitos eram abatidos nos 2 estabelecimentos de inspeção federal. Mas hoje há uma pulverização. Só para você saber, nós conseguimos fechar 17 municipais. Eu queria fechar todos, mas não deu tempo, né? Porque eu fiquei só 3 anos. Então, nós conseguimos fechar. Por quê? Porque os estabelecimentos não, segundo a comissão que o Conselho Regional participou, não reuniu condições para que os profissionais trabalhassem. Então, isso é muito, muito importante. Tá. E eu só acho, doutor Maggiore, que, diante desse cenário todo, há uma carência de auditores fiscais no nosso Brasil, no nosso estado do Rio de Janeiro. E será que foi por isso que o MAPA também liberou um concurso público para a gente nesse momento? Há uma carência. Há uma carência. Há uma carência. Tem um trabalho da escola de serviço público, não é do Enagro, que é a nossa escola, mas é de serviço público. Sim. Agora, desculpe, não me lembro bem, de 2020, de um colega que fez exatamente em cima dos auditores fiscais federais agropecuários. Então, esse trabalho de 2020, naquela época, né, ele listou 2.440 auditores fiscais do total, né, entre veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos, zootecnistas. Naquela época, os veterinários da inspeção, propriamente dito, chegavam em torno de 1.000, acho que 900 e poucos, né? Obviamente que, nessa época, né, de lá para cá, já aconteceram algumas aposentadorias, né, alguns colegas faleceram, né, algumas indústrias se expandiram, né? Então, há uma carência, sim, independente, né, de hoje, uma boa parte das atividades que eram executadas pela inspeção, hoje, com os programas de autocontrole, passaram a ser executados pela empresa. Não cabe aqui polemizar isso, né? Seria um outro podcast, né? Mas, mesmo assim, há uma carência, e esse concurso, né, que agora está abrindo aí o edital, né, o número de veterinários previstos, de 55 veterinários e 6 zootecnistas, é muito aquém da necessidade, e aqui estamos falando apenas da inspeção. Perfeito. Porque esses 55, né, são para serem distribuídos entre inspeção, defesa sanitária e outras atividades do Ministério da Agricultura. Então, há uma carência, sim, de veterinários aí. O Ronaldo tem até um número mais atual, né, de quantos são necessários. Enquanto conselho, na verdade, né, nós nos posicionamos e mandamos um ofício para a doutora Ana Elisa, nossa presidente do Conselho Federal, para que houvesse uma pressão política do Conselho em cima do MAPA, para que abrisse mais vagas, né? Eu falei até no ofício, brinquei que 55 vagas por todo déficit nacional é como se fosse uma dipirona para um paciente com pneumonia grave, né? Não ajuda em nada, né? Então, só tem um número maior hoje desse déficit de... Na verdade, essa carência já vem de há muito, né? O Ministério vem sofrendo
alterações em termos de legislação e também em termos de procedimentos, distribuição de pessoal, de maneira a tentar minimizar esses problemas de carência de pessoal. Mas, infelizmente, isso vem cada vez mais se demonstrando não suficiente, né? Essas medidas. E aí houve também alguns concursos para temporários, né? Médico veterinário, contratação temporária, e isso também não surtiu o efeito, porque esse volume de gente que aposenta e que em condições de aposentar e por falecimento, por morte, ele é muito, muito superior a essa adesão de novos colegas, né? Esse concurso agora, como diz o Maggioli, se você descontar lá aqueles casos especiais, você tem 41 médicos veterinários, somando-se mais 14, 55 médicos veterinários para atuar na área de defesa sanitária animal, saúde animal, na inspeção de produtos de origem animal, no fomento, na área de medicamento veterinário e outros insumos, né? E na área de inspeção. Então, isso está causando uma asfixia, né? Isso já foi, inclusive, observado oficialmente pela ANFA Sindical, né? Que é o nosso sindicato. O Ministério vem trabalhando, tentando minimizar esses problemas, alterando processos, né? Mas muitas vezes esses processos, além de serem importantíssimos para serem deixados de lado, né? ou serem minimamente examinados, e não contratam o número suficiente de profissionais, embora toda a sociedade organizada venha, né, nos seus diversos segmentos, dos órgãos que tentam, vamos dizer, demonstrar isso, não vem atendendo a essa demanda necessária. Então, e a gente imaginar que o país é um país de dimensões continentais, a área de fronteira nossa é gigantesca. E como disse o Maggioli, o lado de lá, que é a demanda, né, desses profissionais, aumenta de uma maneira inexorável, porque você tem, quando a empresa é grande, ela abre outros turnos. E aí você precisa, em termos de legislação trabalhista, você precisa contemplar os 3 turnos. Por exemplo, de um abate de aves de 50 mil aves por hora. Aí você tem uma necessidade não de um veterinário, mas de vários veterinários, né? Além do corpo privado que ela necessita ter, que também tem na sua composição médico veterinário. Então, cada vez mais isso está patente, né? E me permite, nós temos essa condição, porque o Brasil é o maior exportador de carne bovina e de carne de frango do mundo, né? E, obviamente, que a competição pelo comércio internacional de alimentos ela é muito pesada. Né? E o mundo que está de olho no Brasil. Né? E essas deficiências, elas acabam aparecendo e acabam comprometendo, né, as exportações brasileiras. Então, é uma preocupação grande também dos empresários, né, dos grandes empresários. Essa situação preocupa eles também. Até para você chegar lá no país de destino a carne não tiver condições. Não. E antes disso até, porque nós recebemos aqui no Brasil a visita de missões veterinárias estrangeiras que vêm ao Brasil avaliar, né, não só as nossas indústrias, mas principalmente o trabalho da inspeção, para ver se a inspeção está cumprindo, né, com os ditames exigidos por eles, ditames sanitários, tecnológicos, higiênicos. Né? Se começa a perceber, né, que há uma fragilidade, que há uma deficiência, isso pode comprometer, né, o comércio internacional dos produtos brasileiros. E a balança comercial vai lá embaixo. Né? Lá embaixo. Ronaldo, esse concurso vai começar agora. O que o senhor achou dessa... fazer parte do unificado, né? Uma questão de um plano, né, nacional unificado. O que você achou disso tudo? Isso é inusitado, né? Naturalmente que a gente não pode ter uma opinião formada assim num contexto maior, porque
ainda não vimos o que vai acontecer, mas pela uma análise crítica que a gente faça do edital, né, do edital específico para médico veterinário, a gente fica assustado, porque na área de aplicação, o próprio edital dita que, basicamente, você vai trabalhar, os que forem aprovados, né, os colegas que forem aprovados, vão trabalhar com defesa sanitária animal, que é saúde animal, proteção dos nossos rebanhos, né, idoneidade dos produtos veterinários, idoneidade dos produtos dos outros insumos, inspeção, qualidade e fidedignidade dos produtos agropecuários, especialmente no caso do veterinário, os produtos de origem animal. Então, se você tem de um lado, no próprio edital, indicando essa aplicação, vamos dizer, como é que eu vou fazer uma avaliação de quem vai trabalhar nessa área, sendo que, observe, não há, no contexto do edital, nenhuma alusão à preparação desse pessoal específico, né? Como é que eu vou lidar com esse povo que vai trabalhar, igual o Major contou aqui para a gente? Ele vai trabalhar, ele vai ter que aprender com ele. E isso é muito ruim para a sociedade, né? Por quê? Porque se ele diz que eu sou os olhos do consumidor dentro de uma planta frigorífica, pô, que olho é esse? Eu estou míope, né? Porque se eu não tenho a condição que me avalie adequadamente para eu galgar um cargo desse, né? Então, o que a gente observou, só para você ter uma ideia de inúmeros itens, eu não contei, mas deve ter uns 100 itens. 3 itens, eu te cito aqui, RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Animal, que é importantíssimo. A Lei 7.889, que trata da competência dos médicos veterinários, de 23 de novembro de 1989, que é regulamentada pelo RISPOA, que é o Decreto 9.013, né, e suas alterações, e mais a Lei de Política Agrícola, que é a 8.171, né, que é posterior e complementar à Constituição de 1991. Então, se você tem 3 itens no meio de 100 e não trata nenhum item você trata de saúde animal específico, né? Então, falar, por exemplo, da Newcastle que ele colocou, né, fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta na prova para alguém que vai trabalhar com, eventualmente, com Newcastle. Ele vai trazer o que ele trouxe da faculdade, que a gente sabe cada vez mais é generalista. Então, isso é muito preocupante, né? O Conselho Federal, eu enalteço, saúdo aqui o Conselho Federal e a ANFA Sindical, que entraram com uma representação, inclusive uma carta de repúdio a esse edital, e que eu, pessoalmente, assino embaixo essa carta, porque há uma necessidade de rever esse programa específico do médico veterinário e do zootecnista. E protocolar, Ronaldo, dentro do Ministério Público Federal também um ofício questionando o edital. Isso é importante. Quantos mais forem necessários. Isso é importante. Essa condição que o Ronaldo citou, ela se agrava na medida em que, antigamente, até os anos 90, né, o Ministério tinha os centros de treinamento. Então, quando a gente passava no concurso, né, e o Ronaldo citou aqui, existiam 3 centros de treinamento. O centro de treinamento em carnes, que era em Barretos, em São Paulo. Frigorífico com o professor Iaci e o professor Elmo também. Rampini, né? Elmo Rampini. O centro de pescado, que era em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, coordenado pelo professor Zogby. E o centro de treinamento de laticínios, Danilo, que era aqui no Rio de Janeiro, né? O coordenador era o professor Danilo Sampaio dos Santos. Então, não existe mais. Quando o colega entrava para o serviço, antes dele ser colocado às feras, lá botar um capacete, uma bota, entrar no frigorífico, para ter instrumentação para fazer o que você falou? Passava de 3 a 4 meses, onde tinha aulas teóricas e práticas. Né? Como se fosse um estágio probatório, né? Como se fosse o estágio probatório. Então, acabou. Quer dizer, o colega hoje, ele passa no concurso, está ali alguns dias, depois que passa por todos aqueles... Ele vai, tem uma palestra lá em Brasília, na ENAGRO, na Escola Nacional de Defesa Agropecuária. Que não é nada, né?
e é colocado no frigorífico, né? Então, essa situação da formação específica do colega para trabalhar, ela está muito prejudicada. Hoje, Ronaldo, se vocês pudessem dar dicas, né, para os alunos, né, o famoso bizu, né, o que seria certo de cair na prova de modelos de anos anteriores, o senhor falaria o que para... Então, o edital, né, que eu já desci aqui os comentários em torno dele, o edital ele trabalha fases, né? Várias fases. Então, a primeira fase é a fase do concurso de uma prova objetiva, né? Nessa prova objetiva, existem cinco programações específicas com pesos diferentes. O 2 e o 5 têm um peso maior, 3 e 4. Os outros 3 têm peso, o 1, o 3 e o 4 têm peso 1. Então, isso na prova objetiva, né? Nessa prova objetiva, o sujeito vai ter que conhecer, vai ter que ser um artista para aprender tudo aquilo que foi colocado como conteúdo programático. Mas eu sugeriria a esse colega, eu ia falar uma bobagem aqui, não pode falar, para ele se aproximar, se ater mais à área de conhecimento específico, onde o peso é maior, né? Já que uma característica da Sesgran Rio, que vai organizar o concurso, é de que as provas que ela realiza, que ela organiza, elas abrangem todo o conteúdo programático, ou a maioria do que é citado no conteúdo programático, né? Que é um dado importante, e que ela não faz questões muito rebuscadas, ela é mais direta, né? Então, isso é uma coisa boa que a gente tem que absorver e, no estudo, a gente se programar para estar respondendo esse tipo de pergunta. A outra questão, a outra fase, é uma prova discursiva. As provas discursivas, elas também têm características... Anota aí, gente. Que elas avaliam, a prova discursiva avaliam a questão objetiva do conteúdo solicitado e também elas calcam na parte de português. Então, há uma avaliação, embora você não saiba que está sendo avaliado ali para a tua língua específica, no caso português, você tem que se preparar para essa prova discursiva. Embora a prova discursiva é na segunda fase e não serão corrigidas todas as provas discursivas, apenas aquelas, são 10 daquelas pessoas que foram classificadas, vamos dizer assim. Porque essas duas fases são eliminatórias, classificatórias e eliminatórias. Perfeito. Né? As outras fases, elas são menos, vamos dizer, drásticas. O que eu sugeriria às pessoas é se programar para estudar, não deixar de fazer o concurso, porque uma das coisas que foi colocada pelos organizadores do concurso e do próprio Ministério lá, que organizou as provas, é que haverá um banco de profissionais que, classificados, não sendo eliminados, né? Para você ser eliminado da prova discursiva tem que tirar 0 e não acertar menos de 40% dessas questões objetivas, né? Então, você, para poder se classificar e entrar pelo menos para o banco, se você não conseguir entrar dentro dos 55, há uma promessa, meio que ainda velada, do próprio Ministério que organizou como é que é o nome do Ministério que organizou, Major? Eu não esqueci. De Planejamento... Gestão, né? Gestão. O Ministério, há uma promessa e, inclusive, há alguma coisa no edital dizendo que os profissionais... Cadastro de reserva, né? Poderão fazer parte de um banco de reserva, vamos dizer. E que, futuramente, há uma possibilidade de que eles venham a galgar também essas vagas do Ministério da Agricultura. Então, é muito importante, né, que a gente, primeiro, consiga alguma viabilidade em termos de mudança nesse conteúdo programático, mas, se não, estudar esse conteúdo programático de uma forma direta, né, como eu coloquei aí, que a Sesgran Rio vai fazer, e
que vai organizar, e se preparar de maneira a dar um pouco mais de ênfase observando a questão do peso dos blocos que estão previstos para direcionar, os né? profissionais médicos veterinários ou tecnistas. Isso, doutor Major, tem alguma dica, algum bizu? Não, eu acompanho aqui as ponderações do Ronaldo, porque é um concurso totalmente diferente porque o Ministério ele ficou muitos anos sem abrir concurso público. E de 2001 para cá... 25 anos. 25 anos. De 2001 para cá já aconteceram acho que uns 4 ou 5 concursos, né, que eram mais ou menos dentro de um estilo, né, inclusive, né, o candidato ele se inscrevia por região, aonde ele gostaria de trabalhar ou aonde ele achava que teria maiores condições, né? Então era assim que acontecia. Quer dizer, esse é pioneiro, ele totalmente diferente, é um concurso que para todas as áreas do governo, então, sem dúvida nenhuma, é difícil a gente avaliar como poderia ser. É claro que o regulamento nosso, o RISPOA, é o carro-chefe de qualquer concurso tanto para a inspeção, né, quanto para as outras áreas do Ministério. Então, conhecendo o RISPOA e acompanhando essas orientações do Ronaldo, certamente a gente tem a desejar uma boa sorte aí, os colegas. E é importante, nós temos 2 autoridades aqui que reza lendo concursos anteriores, faziam as provas. Seja Não. Tá vendo como que Nós tivemos a oportunidade de participar de uma banca de prova, mas não do Ministério de um órgão público, mas não do Ministério da Agricultura. Porque as provas do Ministério, do governo no geral, são sempre através de licitação de empresas especializadas, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de participar de uma banca de concurso público, mas não para o Ministério da Agricultura, para uma outra instituição. Reza valendo, então. Bom, vamos mudar um pouco o cenário nosso, vamos falar um pouquinho de Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos? Vamos falar. Podemos seguir para esse tópico? Podemos falar. Eu pedi para o pessoal da produção mudar aqui a nossa... Que agora a gente vai ter em abril, né, Ronaldo, o nosso tradicional Congresso de Higienistas de Alimentos. E fala um pouquinho para a gente dessa nova... Então, eu agradeço ao doutor Diogo essa possibilidade da gente comentar, né? A gente hoje está com um membro lá da diretoria do Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários e Higienistas de Alimentos. Lembrar que essa entidade ela surgiu na sala do doutor Miguel Cione Pardi, né? Que participaram dele como membros, como eu hoje, graças à honra, tenho de participar, doutor Zander Barreto Miranda, que foi o grande incentivador desse congresso e praticamente o nome desse congresso, né, que apostou tudo nesse congresso e que trouxe ele ao longo de mais de 30 anos. Essa edição nossa já é a 11ª, né, do Congresso Latino-Americano, e esse congresso ele vai acontecer em Natal. Eu chamo a atenção porque nós procuramos trabalhar com muito carinho nas temáticas que vão ser desenvolvidas nesse congresso. A temática central dele será inovações, né? Nós vamos trabalhar inovações e avanços tecnológicos. Essas inovações que nós vamos trabalhar em todas as áreas em que a gente consegue falar sobre alimentos, né? E aí a gente vai ter participação de muita gente que vem do exterior, né? Muitos profissionais renomados e muitos profissionais também da área acadêmica do Brasil, né? Participarão desse congresso alguns diretores, né? Nós temos algumas palestras-chave dentro desse congresso. Nós vamos trabalhar a questão dos produtos plant-based, que esses produtos são bastante polêmicos, né? Hoje, a gente vai ter um curso, mini-curso, que vai ser no primeiro dia 23,
sobre PPHO, né, higiene operacional dentro das empresas, que será ministrado pelo professor Andrade, que é uma referência, né, que tem livros publicados, os principais livros publicados sobre higienização dentro de indústria são da autoria dele. E nós vamos também ter um outro curso que a gente está organizando, que vai tratar de combate integrado de pragas. São os 2 minicursos. Nós vamos ter uma noite de autógrafo com a doação de um livro, e vai ser o ponto alto desse congresso. Vai trabalhar a modernidade da inspeção, que é a inspeção com base no risco. Nós vamos falar sobre gerenciamento de risco e comunicação de risco. Serão as 2 maiores autoridades que têm vários livros publicados. Um, inclusive, o doutor Corbellini, ele é um profissional de excelência e referência para o Ministério da Cultura. Ele é consultor do Ministério da Cultura e, junto com a Embrapa, elaboraram, e mais os colegas do Ministério da Cultura, elaboraram essas 2 cadeias que eu citei para suíno e aves. Eles elaboraram os planos para inspeção com base no risco, e eles vão estar presentes fazendo palestras, depois distribuindo um livro de 500 páginas, que será doado durante o Congresso. Então, eu convido a todos. Imperdível, né? Espero que todos possam fazer a sua inscrição até 26/1 e a submissão de trabalhos também. Nós estamos com uma equipe grande avaliando esses trabalhos e queria convidar a todos. Espero vocês lá no Congresso em Natal. Inclusive, nós vamos nos divertir muito, porque é uma cidade que dispensa comentários, né? E conta com todo o apoio do CRMV-RJ na divulgação do Congresso, que já é tradição o Conselho estar participando junto com vocês, né? E uma coisa interessante, o aluno, de repente, não tem a vocação para esse lado, mas que, de repente, por um déficit de profissional capacitado, ele queira, né, dar prosseguimento na vida profissional dele nessa área. Vamos falar em termos de remuneração. Logicamente que o céu é o limite, mas uma pessoa capacitada na área, numa indústria privada, você consegue avaliar, professor, qual seria uma remuneração média hoje de um profissional nessa área? Isso é muito variável, né? Porque os contratos são muito variáveis, as empresas são muito variáveis, né? E nós temos toda uma gama de profissionais que trabalham nessa área que ganham suficientemente para a sua subsistência da sua família. Eu costumo dizer que o médico veterinário ele não pode ser RT, né? O médico veterinário tem que ser o que dita a norma nossa, a lei, que é um diretor técnico sanitário. Perfeito. E um diretor técnico sanitário ele vai ganhar entre os melhores salários daquele setor dentro daquele estabelecimento. E tem gente que ganha muito dinheiro, né? Mas também... Dá um número para a gente, só para a gente ter uma noção. 15, 20 mil. Eu conheço gente que já ganhou 30 mil, né? Mas a média de salário dentro de uma indústria para esse tipo de profissional, numa grande empresa, gira em torno de R$10 mil, né? Então, mas também tem profissionais que ganham muito abaixo disso. Como eu disse, se eu sou um bom profissional... O mercado regula, né? O mercado vai acabar regulando. Então, eu preciso me preparar, me capacitar para cada vez mais galgar instâncias superiores dentro da minha organização e conseguir uma remuneração adequada de acordo com a minha posição. O senhor sabe, não vou falar o nome da empresa, né? Nós recebemos um e-mail de uma empresa do gênero alimentício pedindo indicação de um colega para ser diretor técnico sanitário na indústria, com salário altíssimo, mas com uma condição, que ele pudesse falar alemão, porque ele faria também interlocução comercial da indústria Exato. com o mercado alemão. E nós não tínhamos ninguém para indicar. Então o cavalo passa selado na nossa frente. Pois é. O colega não está preparado, né, professor? Agora, eu diante dessa sua súplica aí, me pareceu que a empresa vai pagar bem. E eu estou começando a estudar alemão. Ora, Sprich Deutsch aí vai. Fala até alemão, se for preciso. Se for preciso. E o senhor, professor Major? O senhor espera do Congresso? Qual a sua expectativa? Não, eu espero sempre muito. Já está inscrito, né, Major? Hein? Fala que já está inscrito. Pô. Não, pois é, já estou inscrito. Não, eu já há muitos anos, né, que eu só participo de congressos específicos, né, porque, não tirando o mérito, né, dos congressos, por exemplo, de clínica,
Mas eu, 47 anos, 48 anos, né? Desses 48, 46 dedicado à tecnologia e inspeção. Bom, eu tenho uma cachorrinha que eu não cuido, né? Você sabe quem é que cuida dela para mim, né? Nem vacinar eu vacino. Então, há muitos anos que eu só frequento congresso específico. E o higienista é um deles, né? Conforme disse o Ronaldo, né? Começou lá com o professor Pardi, e eu participei do primeiro congresso, né? E participei também. O primeiro foi em São Paulo, o segundo foi aqui no antigo Hotel Glória. Isso, agora é o Pagodinho ali, o Zé Pagodinho. Pois é. Então, eu sempre participo, eu acho que quem tem, né, o viés de trabalhar nessa área de alimentos e tudo mais, esse é o nosso congresso. Porque, quer ou que não, né, o jovem ele é induzido também, de certa forma, a espelhar profissionais bem remunerados para poder direcionar a área dele de atuação. Né? Então, por isso agora, essa pergunta... você falou em remuneração, esse concurso para o Ministério da Agricultura, o salário inicial é 15 mil, se não me engano, e R$800, por aí. Né? Então, é um bom salário inicial. É um bom salário, né? É um bom salário. Gente, a gente está entrando na reta final do nosso podcast inicial e eu queria fazer um agradecimento a vocês, né? Em especial, sei que tem a agenda complicada de conciliar a família, trabalho, e vocês puderam vir aqui hoje com a gente e pedir para a gente terminar, vocês falarem um pouquinho também qual foi a experiência de vocês? Foi tranquilo? Foi leve? Então, eu penso assim, eu penso que as questões precisam avançar. Né? Embora a gente tenha alguns cabelos brancos, né? A gente tem que se adequar à modernidade. E hoje a modernidade, uma delas é isso aqui, é podcast para se comunicar de uma forma bastante ampla e redes sociais. Né? Então a gente precisa se adequar a isso, e eu te parabenizo, né? Não por ter me convidado, que eu acho que escolheu a pessoa errada, mas por ter escolhido esse ambiente, esse tipo de comunicação, que é realmente o que hoje o público está buscando. Né? E aí, te parabenizando, dizer que você continue com isso, né? Que a gente possa, inclusive, participar de cursos, né? Que o CRMV apoia ou organiza para a formação de melhores, cada vez mais melhores responsáveis técnicos. Nós temos no Rio de Janeiro, na área só para você saber, na área de RT, né, Majoli? Uma formação enorme de colegas de grande vulto que trabalham em supermercado, que chefiam equipes de veterinários e outros profissionais, né, e que poderiam ajudar. A gente já fez cursos lá na época do Rômulo, no Conselho, e eu acabei de vir lá de Maceió, fizemos um curso grande lá, em 3 dias lá no fim de semana, um curso intensivo, que nós trabalhamos a anotação de responsabilidade técnica dentro de indústria e no varejo, né? Em serviço de alimentação. E é muito importante porque é um mercado de trabalho inexorável, que não acaba nunca e que só aumenta, e que profissionais qualificados poderão estar dirigindo, quem sabe, esses estabelecimentos, sanitariamente falando, e a profissão expandindo suas fronteiras de mercado. Com certeza. E essa é a nossa ideia, Ronaldo, a gente fazer cursos de RTs temáticos para biotério, laticínio, frigorífico, área de pequenos, de animais de companhia, porque a gente parte do princípio que a faculdade hoje não está entregando o que ela deveria entregar. Então há um déficit, né, de uma formação do colega e que o mercado exige. E quem não dá assistência, abre concorrência. Né? Estamos perdendo o mercado de trabalho hoje com o engenheiro de pesca, né, o biólogo. Então a gente tem que se inserir. E te agradecer a sua disponibilidade de ter vindo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Majoli. Olha, meu caro Diogo, eu saúdo essa iniciativa do Conselho, sua iniciativa já nesse início de gestão aí do nosso Conselho. Saúdo aqui os nossos colegas médicos veterinários, zootecnistas que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, até porque também, para mim,
é uma atividade pioneira, eu nunca tive oportunidade, já participei de algumas lives, algumas coisas assim, né? Mas no estúdio, entrevista num nível desse, né? Para mim é muito gratificante poder estar aqui, falar um pouco, né, do nosso trabalho, né, do que nós já fizemos aí por esse Brasil afora, dentro dessas 40 e tantos anos, né, da nossa experiência profissional, e me ponho sempre à disposição, né, para aquilo que puder estar presente, que eu puder ajudar, né. Saúdo ali as nossas colegas jornalistas, Daniela e Juliana, né, que estão aqui nos acompanhando, e levo o meu abraço a todos os demais funcionários do Conselho e a todos os médicos veterinários e zootecnistas do nosso estado. Obrigado, professor. E a ideia da gente é fazer uma gestão, Ronaldo, transparente, uma gestão dinâmica, uma gestão participativa. Todos têm um prazer ao Conselho. A gente está reformando agora 2 andares, nós vamos fazer um slogan: a casa é nossa. O colega sentir a vontade de ir lá no Conselho e ter prazer, satisfação em procurar o Conselho, e não olhar com um olhar de um órgão que fiscaliza, que multa, que autua, nada disso. É um órgão, realmente, tem essa prerrogativa legal, mas não por isso, né? A gente quer, inclusive, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, na @CRMVRJ, no Instagram, no nosso site do Conselho do Rio de Janeiro também. Vamos começar a botar agora, Ronaldo, uma questão de transparência. O colega vai ser fiscalizado, ele vai saber exatamente o que o fiscal vai pedir no ato do fiscalizatório. Então, é o Conselho uma só voz. Então, não tem como os 4 fiscais nossos, que a gente tem concurso público para inserir novos concursados agora, diferentes abordagens. Vai ser uma única abordagem só. Isso mostra transparência, dá credibilidade para a gente, e o colega sabe exatamente o que ele vai ser fiscalizado. Então, acompanha a gente. Nos próximos eventos, agora a gente vai trazer novas pessoas, trazer de outros segmentos de atuação também da gente, na parte de biotéria, na parte de defesa advocatícia também. Então, é uma satisfação muito grande ter vocês dois hoje aqui inaugurando esse nosso novo quadro. Gostaram da logomarca? Muito bonito, muito boa. Nosso muito departamento de marketing arrebenta, né? O Morro da Urca ali com um bondinho, então a gente quer mostrar a imagem do Rio de Janeiro. É isso. Considerações finais, Ronaldo? Eu te parabenizo, Diogo, porque por essa última fala sua, porque há uma... Assim, eu não sei se isso é geral, mas eu escuto muito que eu só pago anuidade e o Conselho, o que faz por mim? Né? Então, essa questão do feedback que você tenha com esses profissionais, para que mude um pouco, ou se é que existe aqui no Rio, não sei se é assim, mas a gente escuta por aí muito essa falação. Com certeza. E embora não seja uma prerrogativa do Conselho participar de formação, né, que eu saiba, pelo menos, essa ajuda que você está trazendo em função do MEC cada vez mais exigir que as matrizes sejam generalistas na faculdade, cada vez mais você podendo ajudar ao diretor técnico na área de biotéria, na área de produto de origem animal, né? Isso vai calar um pouco essa voz que a gente escuta por aí, né? De que o Conselho, eu só pago anuidade e o que o Conselho me dá. Isso é inverídico, até porque a função do Conselho é fiscalizar o exercício profissional, né? Felizmente, a bem da sociedade, mas a gente escuta isso por aí, e se a gente puder fazer para minimizar, e aí eu parabenizo, porque isso vem nessa direção. E um dos tópicos para a gente finalizar aqui é fazer a chamada anuidade cashback. Como seria isso? Nós vamos fazer chamamento público para que empresas se interessem em ser credenciadas junto ao Conselho e que o colega possa ter desconto. Quando ela vai comprar um carro 0 km na concessionária X, ele apresentar a carteira dele de médico veterinário, vai ter 10% de desconto na compra de um carro, 5%, troca de pneu. Muito mais que anuidade. E ao longo do ano... Você está falando de Corsas? E ao longo do ano o cara consiga reverter o que ele pagou de anuidade e benefício próprio, né? É verdade. Então ele vai fazer um chamamento público em breve e a gente vai estar no nosso ar aí. Tá bom? Agradecer ao professor Maggioli, professor Ronaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Então, gente, estamos encerrando hoje nosso primeiro podcast e sigam a gente nas redes sociais. Um abraço a todos.